Você foi vítima de uma das maiores infâmias da história do jornalismo brasileiro. E eu vou ser bastante claro que a reportagem feita pelo site The Intercept, se eu não me engano, em dezembro do ano passado. Uma matéria vergonhosa que teve o objetivo de assassiná-lo. Assassiná-lo moralmente, academicamente, intelectualmente. Então a primeira coisa que eu queria dizer para o público é que já é uma grande satisfação saber que você sobreviveu ao cancelamento. Querido Leonardo, eu quero nesse momento dizer que essa entrevista eventualmente é a entrevista mais importante da minha vida. Em primeiro lugar, quero agradecê-lo pelo grau ímpar de jornalismo nesses tempos em que eu atravessei toda esta tragédia, esta perseguição. Eu fui levado à experiência limite da vida de um ser humano e da minha vida. Estes, literalmente, foram os meses da verdade da minha existência. Eu fui interpelado pela vida a essa situação limite que a psicanálise, a psicologia, às vezes chama por colapso da vida de alguém. Este movimento de perseguição, querido Leonardo, teve data de início, que eu consigo identificar. Pode ter começado antes e eu não havia percebido. Da data de início até o apogeu desta infame ação persecutória, foram dias e dias, meses e meses e anos de uma sordidez do submundo da perseguição implacável e inenarrável. Em dezembro de 2024, estes tempos inteiros de horror então explodiram. Antes da explosão, eu havia anunciado em público a perseguição que estava em curso contra mim. Eu havia pedido judicialmente a investigação da perseguição. Havia boletins de ocorrência. Mesmo assim, os perseguidores ignoraram tudo isto e perpetraram esse ato maligno. Foram tempos limite de um ser humano. Foram tempos nos quais eu atravessei este deserto da vida de alguém. Eu sobrevivi. O que a Inquisição foi para a Idade Média e para o absolutismo na Idade Moderna é o cancelamento no século XXI. Há as formas mais horríveis de perseguição. Por um acaso, eu sofri algumas dessas formas. Eu fui perseguido virtualmente por perfis anônimos, cuja atitude foi maligna. Eu sofri perseguição física. E vou contar depois o que aconteceu. Eu tive que ser orientado por pessoas de muita especialidade em segurança a não sair de casa. E em saindo não nos horários costumeiros meus. E em saindo pelo caminho contrário daquilo que eu sempre fazia. Isto é a perseguição física, é a perseguição da internet, e vou contar sobre tudo isso. Mas o pior é o cancelamento. Porque a perseguição, eu fui obrigado a trocar de horários. Eu fui obrigado, se saía para a esquerda e para a direita, e se saía para a direita e para a esquerda. Eu tenho meios de tentar me salvaguardar. O cancelamento não. O cancelamento é a perseguição que, uma vez posta, imediatamente desgraça o seu alvo, sem chance de qualquer defesa. E então, no dia 3 de dezembro de 2024, quando uma reportagem maligna foi posta na internet contra mim, milhares, milhões a leram. Como é possível compor os cacos de tudo isso? Só para contextualizar, acho que boa parte do nosso público sabe, mas você foi acusado de assédio sexual e de violência sexual contra homens, né? Com, na verdade, entre aspas, vítimas que não se apresentavam. Então são vítimas anônimas, né? Por que você não rebateu imediatamente? Por que você se recolheu? Como é que você vê, por exemplo, a chance de se defender de um processo em que o acusador, na verdade, não tem rosto? Ou o suposto acusador, porque a gente não sabe nem se eles são verdadeiros, né? Porque essa é uma outra questão. Em primeiro lugar, que todo esse processo é uma infâmia de ponta a ponta. A palavra abuso, que é muito pesada, ela é jogada a esmo
para destruir a imagem de alguém. E quando isso acontece, se esta pessoa é uma pessoa de bem, de moral e de vergonha, esta pessoa, ela própria, entra em colapso. O que aconteceu, por exemplo, com o reitor Cancellier. É um exemplo padrão, né, disso. A pessoa não suporta. Mas havia mais. As pessoas sempre dizem, em situações outras, é quase como um clichê: estão fazendo isso porque estão me perseguindo. No meu caso, a situação era totalmente diferente. Não é uma perseguição política apenas, era uma perseguição concreta, física, com investigação judicial a respeito, das autoridades policiais a respeito, com provas, documentos. Mesmo assim, fizeram isto. Eu tenho tanta confiança em minha dignidade que eu esperei o tempo do mundo para que o mundo me apresentasse as provas desta infâmia que fizeram contra mim. Dei um dia, 2, 3, uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Deixei. Podiam falar o que quisessem. Então, além de passar pela situação limite da vida, também deixei que a turba dos linchadores pudesse satisfazer a sua vontade maligna, a pulsão de morte, como dizia Freud, de matar alguém. É preciso que morra o justo para que o pecador se regozije. Deixei. De tanta confiança que eu tenho no que se passa. E mais uma situação. Desde novembro do ano passado, há investigações policiais e judiciais. Em algum momento, o resultado disso aparece. Então, eu confio que essa investigação possa ultrapassar as barreiras da tecnologia, porque hoje a tecnologia tem muitas barreiras, mas alcance os perseguidores. Então, nesse período todo, foi o período no qual, além de sofrer a pior situação da vida de alguém, eu deixei que as pessoas pudessem destilar o mal. Quem quisesse chutar o caído, chutasse. Quem quisesse cuspir no meu rosto, na minha imagem, cuspisse. Porque este era o momento do mal. Na minha volta não cospem mais. Então, era a chance de destilar o ódio, de destilar tudo que pudessem. E eu suportei todo esse tempo. E nesse tempo inteiro, querido Leonardo, eu atravessei esse deserto de mim mesmo. O que aconteceu? Por que fizeram isto? Eu queria te perguntar exatamente isso. Quando você se pergunta sobre o porquê, você chega a uma resposta? Muitas. Este porquê é múltiplo. Este meu caso não foi uma pessoa só engendrando uma coisa só. Foi um complexo. Foi um crime tamanho que fizeram contra mim, que este crime teve o concurso de muita gente. E, eventualmente, cada qual corroborou para esse crime por uma razão. Alguns por inveja, outros por ódio político, outros porque queriam cortar a minha fala pública para que não crescesse mais, outros para atingirem outras pessoas além de mim, de tal sorte que existem múltiplas causas. Mas a minha pergunta fundamental, e eu vou contar também tudo isso aqui nessa entrevista, que eu vou contar do zero que se passou, minha pergunta fundamental não era sobre aquela pessoa, aquela outra, outra mais. Minha pergunta é sobre essa máquina? A máquina da sociedade e a própria humanidade. Por que seres humanos, ao invés de fazerem florescer o melhor de si, alguns se regozijam em elevar, em exponenciar o que há de pior na condição humana? Essa é a pergunta decisiva. Por que eu tive que sofrer tudo isso? Uma das razões pelas quais eu estou aqui, querido Leonardo, é por mim. Outra das razões é por todas as pessoas que me ampararam nesse momento. Mas, eventualmente, a outra razão ainda que me move é porque, para o resto da vida, eu devotarei ainda mais a minha missão pessoal a
acabar com a indústria do assassinato de reputações e com a indústria do cancelamento.